Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, colegas e ouvintes e assistentes nossos aqui do Sindicast. É um prazer estar aqui de novo falando com vocês. Meu nome é Ive Vilela, presidente do Sind Itamaraty. Hoje o tema do nosso Sindicast é um tema muito especial, porque vai tratar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, né? A gente, no dia 28 de abril, celebra ou rememora a importância da saúde do servidor público, saúde e segurança também do servidor público e do trabalho em geral, né? E a gente não poderia passar esse mês sem tratar desse assunto que é tão importante, né, Gabi? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Eu sou a Gabriela Perfeito, sou a primeira vice-presidente do Sind. Esse é o nosso Sindicast, é o podcast do Sind Itamaraty, é o videocast. Eu acho que a gente chegou à conclusão que é um videocast, porque ele é transmitido, né? E hoje, a gente está aqui hoje, a gente grava sempre um pouquinho antes, né? Então esse é o Sindicast que vai ao ar no dia 14 de abril. E nós estamos aqui hoje com o Renato Bignami. Ele é o diretor de inspeção do trabalho do SINAIT, é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Não é isso, Renato? Exatamente. Que bom, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Hoje, como a Ivy falou, nós vamos falar um pouquinho sobre questões fundamentais e estratégias para garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro para todos os trabalhadores, especialmente os trabalhadores públicos, os trabalhadores do serviço público. Renato, quer se apresentar? Maravilha. Não, inicialmente agradecer, né? Agradecer o convite das colegas, agradecer o convite formulado ao SINAIT pelo Sind Itamaraty, né? E dizer da alegria de estar aqui conversando sobre um tema tão caro, tão importante para o serviço público, para a nação, inclusive, né? Para a sociedade. Saúde é essencial. Saúde faz as pessoas viverem melhor, né? Viverem de forma mais longeva, inclusive, e é parte substancial do progresso de qualquer nação. Eu não tenho dúvidas disso, né? A nação que não tem saúde para o seu cidadão, para o seu trabalhador, para o seu servidor público, é uma nação pobre, empobrecida e que precisa de muito tempo ainda para poder conseguir alcançar o mínimo para ter um desenvolvimento sustentável. Maravilha. Renato, pegando um gancho aí no que você acabou de falar, que eu concordo 100%, quais são os principais desafios enfrentados pelos servidores públicos em relação à saúde e segurança do trabalho? Quais são umas tendências preocupantes, alguma coisa que você tem visto que são desafiadoras e que você entende, que você, como auditor, tem visto, presenciado recentemente? Lembrando que, como auditor, eu também sou servidor, né? Exato. Sou um servidor público federal e, apesar de ser o auditor, ou seja, aquele servidor público investido da função pública e do poder de polícia, né? Da polícia Sim. administrativa, no sentido de verificar o cumprimento da legislação de proteção ao trabalho, incluindo segurança e saúde no trabalho, né? Quer dizer, mesmo assim, nós, auditores fiscais do trabalho, também sofremos, né, como vítimas de abusos, de problemas estruturais que o serviço público traz, né, de tomadas de decisão equivocadas em determinados momentos históricos e diversas questões relacionadas à estruturação das condições de trabalho minhas como servidor público, as suas, vossas aí, né, também como servidoras públicas e de todos nós, servidores públicos federais. Então, assim, ainda que nós sejamos aqueles agentes fiscalizadores da segurança e da saúde, nós não estamos imunes, né, a abusos e problemas também de segurança e saúde. Para você ter uma ideia, recentemente o nosso sindicato realizou uma pesquisa bastante profunda, apoiada pela Universidade de Pernambuco, né, no sentido de verificar, de observar a quantas andava a saúde mental dos auditores fiscais do trabalho.
chegamos à conclusão que quase 50% dos colegas narraram algum problema de saúde mental, algum problema relacionado, né? Estresse, sono ruim, má qualidade do sono, enfim, diversas questões relacionadas aí diretamente às condições de trabalho no serviço público. Então, isso nos chamou muito a atenção. É um número demasiadamente elevado. É muito Com grande. certeza. Inclusive, assim, a gente estava um pouco comentando isso antes de começar a gravação, da importância da saúde mental, que termina... que a saúde mental, a saúde física é importante, mas a saúde mental ela termina também impactando na física. E eu entendo, até por conta da carreira de auditor fiscal do trabalho, eu entendo que também as condições de trabalho que vocês encontram nas fiscalizações também impacta. Vocês encontram pessoas em situações horríveis, e isso tudo dificilmente você encontra no órgão aquela assistência, aquela preparação, aquele amparo emocional que deveria ser feito para as pessoas que estão lá trabalhando com isso. Aqui no Itamaraty a gente tem problemas sérios também com saúde mental dos servidores. A gente tem o impacto da coisa da remoção, das pessoas que saem do Brasil com suas famílias, vão morar às vezes com famílias, às vezes sozinhos em países difíceis, né, com a língua muito exótica, ficam mais isolados. Então, ou seja, as condições de trabalho são complicadas e ninguém vai preparado para isso. Muitas vezes a gente vai servir em consulados e vai fazer assistência a brasileiros e encontra brasileiros em situações muito complicadas. Nossa, situações tristes mesmo, e somos nós que damos assistência a esse brasileiro. E quem nos dá assistência? Quem nos ensinou isso? É o velho quem cuida de quem cuida. Exatamente. Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Deixa eu só aproveitar. Renato, você acha que, falando agora, já que a gente está falando de serviço público, que as regras na CLT são mais claras? Você acha que alguns temas que são importantes em termos de saúde e segurança do servidor, eles poderiam ser mais bem trabalhados se a nossa legislação fosse um pouco mais específica ou um pouco mais... enfim, detalhada no que diz respeito. Exatamente, porque a impressão que eu tenho, eu como minha formação de advogada, é que a CLT e as leis adjacentes à CLT, elas são mais, vamos dizer assim, pormenorizadas, elas trazem vamos dizer assim, um arcabouço jurídico um pouco maior do que nós que temos basicamente, nós servidores públicos federais, temos basicamente a 8.112 para nos apoiarmos, né? É óbvio, os auditores têm a sua lei específica, aqui no Itamaraty também nós temos a lei o regime jurídico do serviço exterior, mas eu vejo, da minha visão, não sei se eu estou certa, que às vezes as condições de trabalho são menos reguladas no serviço público do que no ambiente privado. Essa minha impressão é correta? É corretíssima, Gabi. Existe uma evolução, né? Na ciência, na doutrina da segurança da saúde no trabalho. Ela começa lá atrás com o Ramazzini, né? Um médico que foi a primeira pessoa que estudou em 1700 as doenças relacionadas ao trabalho, né? Mas lógico que isso é muito rudimentar. Obviamente, quando chega a Revolução Industrial, traz novos desafios muito mais agudos, muito mais notáveis e que, enfim, favorecem inclusive a proliferação das primeiras leis de proteção, né? E, obviamente, estimula uma série de estudos e a compreensão da evolução da doutrina, né? Já com o advento da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, né, no final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a OIT é criada. Né? A OIT é criada. As primeiras normas, elas começam a tratar justamente de atenção à segurança e saúde. Hoje, se você pegar o rol, o acervo normativo da OIT, por volta de 50% das normas internacionais do trabalho dizem respeito direta ou indiretamente à segurança e à saúde.
né? Então isso é importante. Tá? Isso é bastante importante. No âmbito da OIT, você também tem uma evolução. Né? Você tem normas internacionais, notadamente convenções. Né? Convenções internacionais que tratam, quer seja de riscos específicos ou de setores econômicos específicos. Isso é a primeira etapa da formação do acervo jurídico de proteção à segurança e saúde no trabalho da OIT. A partir de 1980, mais ou menos, aproximadamente, a OIT abandona, pouco a pouco, um viés protetor, né? Até então ela pensava em proteger o trabalho, proteger o trabalhador, proteger o trabalho. Né? A partir de 1980, ela passa paulatinamente a adotar um viés preventivo. Ela já não quer mais proteger o trabalhador, ela quer prevenir o infortúnio. Exatamente. Né? Prevenir o problema, prevenir o acidente, prevenir o adoecimento. Não quer que aconteça. Né? E para isso, investe-se muito também em conhecimento, em estudos e por aí vai. Em 1981, você tem a adoção da Convenção 155, que é uma convenção estruturante. Sim. Ela não fala em risco específico, ela não fala em setor econômico. Muito pelo contrário, ela diz que ela se aplica a todos os setores, inclusive o serviço público. Inclusive o serviço público. Então, tudo que está nela se aplica ao serviço público. Não é difícil você ler a Convenção 155 e observar o Brasil, para entender que nós não cumprimos, principalmente com relação ao serviço público, a Convenção 155. Né? Tem uma série de questões ali. A gente até tem uma política, né, que a gente estava discutindo aqui, né? Mas ela me pareceu algo formalmente estabelecido, né? Não materialmente aplicado, real, concreto. É uma lei que não pegou. Ou que ainda precisa pegar, né? Ou que ainda precisa pegar. Ou que ainda precisa ser esmiuçada. É aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente tem ali o plano, porque uma coisa é o plano nacional. Ele cria diretrizes, né? São diretrizes, são no plano base, macro. né? Exato. A partir dele é que tem que ser criadas, às vezes, normativas. O plano nacional, muitas vezes, é uma lei. Eu imagino que o nosso seja. Então, você vai ter decretos que vão regulamentar essa aplicação do plano. Então, imagino que a gente ainda deve estar chegando na parte de vamos fazer o regulamento ainda, entendeu? Então, mas você pode olhar, que o que a gente estava olhando aqui, né, da política, ela é toda, me pareceu muito mais naquela linha protetiva do que numa linha preventiva também, né? Quer dizer, ela não está procurando compreender quais são os riscos de cada atividade. É uma miríade de atividades, né? Você falou das atividades exercidas pelo diplomata, o auditor fiscal do trabalho tem diversos riscos. Nós tivemos um caso extremamente traumático na carreira em 2002, foram assassinados 3 colegas, né? E um motorista. E a condenação só veio agora, né? Quer dizer, a prisão efetiva, a condenação já tinha saído, né? Então, dos mandantes, né? Dos mandantes. Então, veja, são diversos riscos que aos quais o auditor fiscal do trabalho está submetido, sem que a própria administração pense em como preveni-los. Né? A gente precisou de uma atividade forte nossa, do SINAIT, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, para que saísse um protocolo de segurança era isso que depois do assassinato. A gente não tinha esse protocolo demorou anos para sair. A resposta mais imediata foi uma resposta, a meu ver, bastante duvidosa, né? Pedir porte de arma para o auditor fiscal do trabalho. Entendi. Então veja. Combater fogo com fogo, né? Oh, meu Deus. Então, assim, é disso que nós estamos falando, né? Então, imagino que vocês nos trouxeram aqui também os casos dos diplomatas, o risco dessa questão do pertencimento, do acolhimento, porque é um profissional que viaja muito e troca muito de ambiente, está muito exposto a uma variedade cultural enorme. Exato. Isso pode ser muito positivo, mas também pode ter um impacto desafiador, né? É muito desafiador. Desafiador. Gente, não tem dúvida, porque
uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, com a psicóloga que a gente estava comentando, é que só o fato de você estar deslocado do seu lar, do seu ambiente familiar, não no sentido de família de sangue, mas no sentido daquilo que você entende da sua rede de apoio, isso por si só, por mais bem resolvido que você seja, por mais feliz, tranquilo, psicanalizado que você seja, o fato de você estar fora desse ambiente é um fator de risco para a sua saúde mental. Né? Fora que em alguns ambientes é um fator de risco também para a sua saúde física, né? Porque a gente estava falando das questões ambientais, né? Como que mudanças climáticas, como que uma pandemia, ou então epidemia de dengue, não pode falar de epidemia de dengue, mas surtos de dengue, ou então malária, ou, enfim, essas condições ambientais, como que elas impactam, né, na saúde do servidor. Eu acho que esse, inclusive, é o mote das comemorações do dia, das celebrações, celebração não é a palavra boa, né, mas do dia 28, dos eventos do dia 28 de abril, vão ser esses impactos, não é isso? Que a gente tinha visto? Das mudanças climáticas, os impactos. De abril é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Exatamente. É o impacto das mudanças climáticas, o estresse térmico. Oh, meu Deus, a gente sabe o que é estresse térmico. Doenças causadas por vetores. É o tema que a OIT escolheu para ser o tema do dia 28 desse ano. Você vê, e a gente, no Itamaraty, ainda mais, né? Porque não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Exatamente. Estamos submetidos exatamente a essas variações, não só aqui. É que o local de trabalho do diplomata é o mundo, né? Exatamente. Não é exatamente. Com todas as suas variações, né? E o SINAIT tem trabalhado, assim, de uma forma próxima à administração do órgão. Eles têm um diálogo aberto com o SINAIT para tratar dos temas de melhorias nas condições de trabalho, saúde, tudo, segurança do servidor? Tem esse diálogo? Existe? Existe. O SINAIT, ele é o primeiro sindicato de servidores do Brasil, né? Ele é de 3 dias depois da Constituição de 1988. Ele já estava sendo fundado, né? Demais. Então tem uma tradição, né? Nós temos aí 1988, são 24, mais de 30 anos, né? De sindicato, de luta com afinco, com grandes colegas aí que passaram pela diretoria, históricos, enfim, pessoal muito aguerrido, né? Então, de maneira que, né, obviamente que não é simples, nunca é simples, né? A relação sindicato-administração pública, né? Ela é cheia de meandros, de complexidades e também varia de acordo com a inspiração ideológica do governo da vez, né? Isso também importa, né? Com certeza. Mas impacta muito. Quero dizer que sim, sempre o SINAIT foi respeitado, tá? Agora, se a gente tem esse trânsito simples, fluido, às vezes sim, às vezes não, né? Eu acabei de dar um exemplo, né? Do nosso protocolo de segurança. Demorou anos para ser implementado e ele ainda não está plenamente implementado, sendo que o assassinato ocorreu em 2002. Sim. Nós estamos em 2024, são 22 anos, né, do assassinato dos colegas. A aparência que dá é que a administração não aprendeu nada. Né? A morosidade não é exclusiva de vocês nada, também não. Né? Ou que não dá a mínima importância para a vida do servidor, o que é mais assustador. Então isso é que precisaria a gente realmente investigar, compreender e sempre trazer para a atenção da sociedade, né? Porque afinal de contas nós somos servidores da sociedade, né? Exatamente. Eu vejo que a gente, como sindicato, o nosso papel vai ser eternamente esse, perturbar mesmo. A gente nosso papel é perturbar. Eu falo, gente, meu papel é perturbar. É insistir, é buscar, é pedir. Mostrar o problema, né? Mostrar os problemas. E olha, eu te digo uma coisa, quanto mais a gente está aqui há mais ou menos 8 meses, né? A nossa gestão tem mais ou menos uns 8 meses, e eu te digo, não foi uma nem duas, foram várias vezes em que a gente trouxe o problema e as pessoas tinham cara de, nossa, verdade. Isso acontece? Isso acontece.
Então, assim, a gente não pode deixar de falar, você não pode deixar de pedir. O não, você já tem. Sim, o não a gente já nasceu com ele. A gente já nasceu com ele. Com certeza. Então você vai para a mesa, a gente abriu agora a mesa setorial aqui no Itamaraty, foi uma ocasião muito interessante, porque foi a primeira mesa setorial aberta aí no âmbito da dinâmica de mesas que o governo federal propõe, e a ideia é justamente isso, fazer com que a administração trabalhe junto com a bancada sindical para promover melhorias, e aí quando a gente pensa em melhoria, a gente pensa sim em saúde, em segurança do servidor, porque nós temos questões de saúde, de segurança também muito sérias, né? Tem colegas em áreas que tem desastres naturais, tem colegas em área de guerra civil. Com certeza. Então, assim, tem todo um conjunto de temas que a gente tem que abordar permanentemente, porque não é que se deixar não vai fazer nunca, mas talvez demore tanto que seja como você está falando, levou... Só depois que a desgraça acontece. Acontece que talvez caminhe. Que a administração, ela também, eu compreendo, né, enfim, né, os desafios que os colegas que estão na administração têm, né, e muitas vezes eles não enxergam mesmo, é aquilo que você falou, quer dizer, está acontecendo isso. Esse é o papel do sindicato. Às vezes o sindicato está sabendo de coisas que a administração não sabe. Sim. Os colegas que são filiados, os colegas que estão sofrendo, eles trazem para nós, mas não levam para a administração. Isso. Então, assim, o sindicato ele precisa, primeiro, obviamente, ter uma capacidade, né, de escuta e de proximidade com seus filiados gigantesca, enorme. Mas, além disso, ele precisa ter autonomia e independência, né, para atuar conforme os interesses dos seus representados. Mas também é importante ter uma boa relação com a administração, o que não quer dizer subserviência, né? Exatamente. De forma alguma. De forma alguma. Exatamente. Renato, deixa eu perguntar, qual que é até para quem não sabe, enfim, qual é o papel do SINAIT na fiscalização e garantia do cumprimento de normas de saúde e segurança no serviço público? O SINAIT é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Os auditores fiscais do trabalho o auditor fiscal do trabalho é a nomenclatura adotada pelo Brasil para aqueles servidores, né, da carreira ligada ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Então temos aí ligados ao Ministério do Trabalho. Ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Por conta da Constituição Federal, né, artigo 21, inciso 24, se eu não me engano, depois a gente checa. Fala lá, né? Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Além disso, o Brasil ratificou a Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção sobre Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio. Uma vez ratificado, o Brasil deve cumpri-la. Né? Mas o Brasil, ainda que não ratificante, ele já tinha o serviço de inspeção desde pelo menos a década de 30. Né? Tradicionalmente, ele sempre teve um serviço de inspeção do trabalho. O serviço de inspeção se fortalece durante os anos de Getúlio Vargas, né? Que são os anos também que foi criada a CLT, né? Justamente porque a CLT ela foi pensada muito para aquela economia industrial que estava começando a crescer, né? Sobretudo para siderúrgicas. Né? Então você precisa ter um sistema federal, né, de servidor público que garanta o cumprimento efetivo e estrito das normas de proteção. Em resumo, é isso. Né? Então, esse é o auditor fiscal do trabalho, um servidor de carreira, concursado, né? Que tem por trás aí uma série de normas que garantem, inclusive, as prerrogativas da função, né? Algumas delas até de cunho internacional, como eu já trouxe aqui para vocês, a Convenção 81, a 155 também fala do serviço de inspeção, né? E mediante uma autoridade central, né? Precisa ter uma autoridade central, a autoridade central fica aqui em Brasília, né? O secretário de Inspeção do Trabalho, trabalha ombreado com o ministro do Trabalho para garantir que as políticas de inspeção sejam efetivadas, ou seja, fiscalizar todo local de trabalho onde ocorra trabalho. Então, é assim que diz a norma, inclusive serviço público. No entanto, há um desafio enorme, e aí a gente retorna para aquela questão da CLT versus estatuto. Porque o estatuto ele não trata de segurança saúde da forma como trata a CLT. Né? A CLT, sobretudo a partir de 1978,
né? Ela realmente ela se fortalece, ela avança, né? E ela passa a remeter para o Poder Executivo o poder regulamentador, ou seja, para descer a minúcias, né? De questões que possam significar melhores condições de segurança e saúde do trabalho na iniciativa privada. O serviço público não tem um mecanismo semelhante. Exato. Não tem. Então, se você vai para a Lei 8.112, você encontra aqui ou acolá menção à saúde. Mas sempre pensando na licença. Quer dizer, depois que aconteceu o problema, né? Depois que aconteceu o acidente. Exatamente. Depois que aconteceu o adoecimento. E como eu falei para vocês, né? Quer dizer, hoje a moderna disciplina, ciência, doutrina da segurança e saúde no trabalho pensa sempre no prevencionismo, né? Prevenção é o ponto essencial. Tudo que se faz pensando em prevenção. Inclusive, anulando a fonte de risco. Né? Exato. Esse aí seria a primeira grande medida, né? Para garantir condições seguras e saudáveis. Né? Existe uma pirâmide de Bird. Né? A pirâmide de Bird ela ranqueia as medidas mais efetivas de prevenção à segurança e saúde. A primeira é eliminar o risco. Né? Não é tratar do risco, não é fornecer um EPI, né? Um equipamento de proteção individual, é eliminar o risco. Se eu puder eliminar esse risco, é isso que eu devo fazer. Se eu puder retirar o homem do trabalho penoso, arriscado, perigoso, insalubre, eu devo fazê-lo. E justamente, eu acho, por não termos os servidores públicos uma regulamentação estrita sobre esse tema, aí termina ficando a cargo uma mistura de boa vontade da administração com um pouco de pressão dos sindicatos, talvez, e aí cada ministério, cada órgão do seu jeito faz alguma coisa, eu imagino, porque a gente consegue enxergar algumas coisas. Recentemente aqui foi criada uma divisão de segurança e saúde do servidor, que tem essa intenção de fortalecer essa área dentro do Ministério, porque a administração entende da importância desse tema, até pela prevenção, porque a gente sabe, a administração tem lidado com uma quantidade enorme de licenças, e isso, obviamente, num órgão que já está prejudicado porque está esvaziado, com poucos servidores, e aí você ainda tem muito servidor doente, aí é mais complicado ainda. Então, a solução amigo, prevenir. Se você não prevenir, fica complicado. Então, assim, ainda estão começando, tem várias iniciativas, mas é aquela coisa, sempre limitados por orçamento, né? Disponibilidade orçamentária e de pessoas também, força de trabalho, porque isso demanda força de trabalho. Eles têm lutado muito, por exemplo, para conseguir pelo menos mais... Aqui no Itamaraty tem uma psicóloga que atende no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicológico. Eles têm lutado para conseguir uma segunda psicóloga e não tem conseguido. Então, assim, tem uma coisa estrutural também de você não conseguir manter um serviço de prevenção de qualidade, justamente porque não tem a matéria-prima, né? Que é a pessoa que vem ajudar. Mas a gente entende e enxerga bem os esforços que eles têm feito, campanhas, palestras e tal, eles, na medida do possível, têm feito. Da mesma forma que a gente, como sindicato, a gente tem feito o que é possível da nossa parte. Também temos o nosso núcleo de apoio psicológico, né? E temos feito palestras, A gente vai retomar, eventualmente, as nossas aulas de ginástica laboral, que a gente, em parceria com o Ministério, a gente fazia. O sindicato entrava com o profissional e o Ministério entrava com o espaço e, enfim, a disponibilidade dos servidores exatamente, para fazerem ginástica laboral. Foi um sucesso. Foi. As pessoas, inclusive, têm pedido, né? Tem pedido. No caso de vocês, eu acho que são muito espalhados também pelo Brasil todo, os auditores, tem uma capilaridade, né? Tem todas as unidades da federação. E existe algum tipo de sistema de prevenção? Vocês têm algumas normas, assim, nada? Cerveja, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É aquilo que eu estava falando, pois né? Nós, auditores, que somos responsáveis
por fiscalizar, por garantir a efetividade da lei, né, nós mesmos sofremos, né, com isso, né? E também todos os servidores de apoio, né? Enfim, não tem. É incrível, né? Agora você falando, eu fiquei pensando, poxa vida, mas dentro do próprio Ministério do Trabalho a gente não tem nada disso. Que incrível. Que coisa, que coisa incrível, quase né? chocante. É chocante. É chocante. É são sinal coisas de que a às gente vezes... está apontando para o outro, mas não está olhando o próprio, né? Exato, às vezes precisa disso, às vezes precisa de uma provocação de fora, e de fora é um de fora, é de dentro, mas é de fora, dentro, né? fora. Recomendo bastante, como a gente fez, o pedido da mesa setorial, que ajuda dentro do Ministério a promover esse tipo de política. Não que a DSS tenha sido criada por nossa conta, de jeito nenhum. Mas assim, eu acho que o fórum das mesas setoriais, eles é um fórum muito saudável que abre esse diálogo e possibilita, por exemplo, esse tipo de proposta, e eu acho que é muito interessante. Você está me trazendo um ponto interessante, mas veja, ainda assim, ainda é muito rudimentar, né? Porque Sim, pelo que você está me trazendo, ainda é aquela atenção a quem está sofrendo algo. Sim, né? isso. Não isso não é prevenção. Não, a né? gente isso não é prevenção. A ginástica laboral tende a ser um tipo de prevenção. Sim. Prevenção mesmo de segurança e saúde, você precisaria, primeiramente, mapear todos os riscos. E isso você faz de forma tripartite, com participação do trabalhador. Pronto, era essa a nossa vocês, próxima pergunta. Né? Sindicato participa, discute com a administração, mapeia risco. Isso é complexo, não é simples. É verdade. Né? Uma vez que você mapeia os riscos, você vai começar a traçar o teu plano de ação para, primeiro, eliminar esse risco. Sim. É possível eliminar? Vamos eliminar. Não é possível eliminar? Vamos tratar disso. E vamos proteger o trabalhador. Então, veja, isso é algo que demanda tempo, demanda esforço, demanda vontade política, né? Demanda consciência. Renato, você conhece algum órgão, assim, da sua experiência, que tenha um plano de prevenção, enfim, de saúde e segurança do servidor, que atue? Olha só. Eu estava pensando, inclusive, pensei no meu próprio, né? Lógico. Que é um que tem obrigação número 1 de ter, né? E não tem. Pensando no pessoal da saúde também não tem, né? Que é o pessoal que lida com o problema da saúde do Brasil inteiro. Pensando em hospital federal, não tem, né? Isso é bastante preocupante. Isso é preocupante. São profissionais que lidam com isso, né? Médicos, psicólogos, colegas nossos, servidores públicos federais também. Mas não conheço nenhum órgão federal que tenha algo que seja modelo para isso. Não. A gente está engatinhando nisso aqui no Brasil. Sabe, a gente junta aqui o Sinai, Sindicato Itamaraty, mais alguns. Não, certamente. Da nossa parte, você já pode ter isso como certo. Pensar isso, olha, colocar na nossa mesa aí. Com certeza. Fica como dica para o governo, né? Fica como dica para o governo. Isso é uma janela de oportunidade enorme para este governo. Exatamente. Com certeza. Né? É uma janela de oportunidade. Né? E que vai trazer um benefício enorme em vários sentidos, porque a gente tem falado, todas as vezes que a gente vai falar de saúde, eu falo, gente, ter um servidor com qualidade de vida e saudável, você garante, um benefício enorme para o governo. Porque você tem uma pessoa que está trabalhando para a população. Porque aponta a população. A nossa meta é lá. Exatamente. Eu digo o seguinte, que eu costumo dizer, quando eu era criança, não, gente. Assim que eu fiquei mãe, que eu virei mãe, eu falava que mamãe feliz é bebê feliz, entendeu? Então, assim, que eu tinha que estar feliz para o meu filho estar feliz. E, gente, é a mesma coisa. É servidor feliz, sociedade saudável, sociedade feliz, população saudável, exatamente. Então, e hoje a gente precisa até falar, eleitor feliz, né? Lembrando, né? Lembrando, né? Exatamente. Se não dói na... Servidor feliz, eleitor feliz, se não pega pelo, como se diz assim, se não pega pela missão, entendeu? Que pegue pela eleição. Claro. Mas é importante, né? Isso é um pouco chover molhado, é um pouco lugar comum, né? Dizer que o político ele lembra do eleitor dele até a eleição, né? Depois ele se esquece. É um pouco triste isso. É chavão, né? É um pouco chavão, é lugar comum dizer isso, mas
isso a gente precisa mudar, né? É verdade, mas olha, eu gostei dessa proposta, hein? Eu acho que teremos bons frutos Teremos aqui bons frutos desse episódio. Excelente. Porque eu acho que bom, a gente pode concluir, porque eu estava pensando aqui, como se existiria alguma maneira, algum meio da gente criar uma cultura. Porque hoje em dia a gente, quando vai falar por exemplo, de assédio, a gente tem falado muito sobre a questão da cultura do assédio, ou da cultura do assédio, ou de ambiente. Então, o que você Por outro lado, a cultura do combate ao assédio. A cultura do combate ao assédio, que é o que o Síndico Itamaraty tem como bandeira. Acho que lá na frente, a primeira bandeirinha dele foi o combate, né, o enfrentamento ao assédio e outras formas de violência. Então, como criar uma cultura da saúde, da promoção de saúde e prevenção de riscos ou anulação de riscos, para a gente ficar aqui esse questionamento. Lembrando aí, de novo voltando para a OIT, né? Já que a gente está aqui com o Síndico Itamaraty, vamos lembrar, né, dos organismos internacionais. A OIT em 1998, como vocês sabem, né, ela adotou a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu segmento. Naquela ocasião eram 4 eixos, né? Trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação, liberdade sindical. Né? Foi discutido de forma tripartite, e de forma tripartite chegaram a esse consenso. Esses são os 4 eixos fundamentais que precisam ser respeitados em toda e qualquer relação de trabalho. Ponto. Em 2022, né, acrescentado mais um eixo, que passa a ser o 5º eixo, que é o eixo das condições seguras e saudáveis. Excelente. Então, a partir de 2022, condições seguras e saudáveis no trabalho são um direito e um princípio fundamental para todo e qualquer trabalhador. Isso vocês sabem melhor do que eu, né? Quer dizer, o Brasil não precisa ratificar as convenções que estão lá indicadas para ter a obrigação, por ser membro do Sistema ONU, né, e da OIT, ele precisa seguir os princípios das convenções delineadas dentro desse princípio. E quais são essas convenções? 155, que ele já ratificou, e a gente já viu aqui que ele não cumpre integralmente, né? E a 187, que está em processo de ratificação. Né, que moderniza um pouco o sistema, avança, reafirma todo o acervo anterior, reafirma a 155, né, mas ainda amplia e acrescenta alguns outros itens. Em linhas gerais, essas convenções servem justamente para estruturar um sistema sólido de atenção à segurança e à saúde do trabalho, né, e dizer que segurança e saúde no trabalho, por ser um direito fundamental, ela precede qualquer outro tema ou qualquer outra questão, principalmente de natureza produtiva, né, de entrega, né, para quem quer que seja. Né? É isso que o gestor precisa compreender, né, ao lidar com o serviço público, com o servidor público e pensando na segurança e na saúde do seu servidor. Eu gostei muito, foi Adorei, um encerramento. Foi uma aula. Também acho que a gente pode aproveitar e fecha barra. Cortina. Mas isso é cultura, como você bem falou, né, Gabi? Isso você estimula. Toda lei, né, toda norma, né, se é do ramo também, ela procura, de certa forma, incutir uma cultura, né? Exato. O ideal seria que a cultura já existisse, ou seja, não ia precisar de norma. Né? Mas a cultura é uma... a gente tem que saber que a cultura é uma coisa realmente que ela é construída, né? Exato. Você começa com a legislação e com fazer com que aquela legislação seja cumprida, que ela seja observada. E eu falo sempre para o meu filho, as coisas, quando a gente precisa criar um hábito, no começo dói. Vai doer. É a dor do crescimento, é a dor do costume. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Apesar de que hoje, enfim, zona de conforto às vezes é bom. Porque a gente é tudo tão desafiador hoje, né? Tudo tão desafiador. Mas enfim, é isso. Vai doer um pouco, no começo vai ser mais sofrido, vai demandar mais trabalho, tanto da administração quanto dos servidores e tudo, acostumar com aquilo. Mas uma vez que está estabelecido,
a qualidade de vida é outra. E você tem os ganhos que Exato. são óbvios disso aí. Então, por isso que sempre vale a pena. Vocês mencionaram assédio, né? Um monte de brincadeirinhas que eram toleradas lá nos anos 80, 90. Hoje, nitidamente, a gente olha para trás e fala, meu Deus, como é que podia ser falado isso no ambiente de trabalho? Verdade. Exato. A cultura está mudando. Exatamente. Não vou dizer que ela mudou, mas ela Não, está mas mudando. Ela está né? mudando e está mudando de uma forma bastante aprofundada nesse tema, Sim, eu sim, entendo. sim. Que hoje em dia, assim... Há muita exposição. Exatamente. As pessoas procuram, assim, se policiar um pouco mais. Não passa incólume mais. Exatamente. Não tem como. Eu vou aproveitar e fazer propaganda do nosso congresso. É verdade. Agora, nos dias 13 e 14 de maio, nós teremos o nosso primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual, Institucional e outras formas de discriminação. Eu falei o nome errado, certamente. Mas a intenção está lá. O primeiro congresso, nosso primeiro congresso, as inscrições, as pré-inscrições, vamos dizer assim, já estão abertas. O link está na nossa descrição do vídeo. Ela adora fazer isso. Adoro, gente. que eu não sei quem é. Eu adoro o clique, curta, compartilhe também, que eu não sei se vale, mas eu sou tecnologicamente desamparada. Então, será então, vou repetir, nos dias 13 e 14 de maio nós teremos esse nosso primeiro congresso. Ele está sendo organizado pelo Sind Itamaraty em colaboração com várias centrais sindicais, com vários entes estatais também. Nós temos algumas instituições que estão nos apoiando e vários sindicatos também. Sim, né? Centrais sindicais, entidades sindicais, sindicatos. Vai ser um sucesso. A gente vai debater a fundo sobre como enfrentar, o primeiro, assim, tudo é assédio, nada é assédio, sabe? Porque é comum que caia na generalização, mas agora tudo é assédio. Não, gente, tudo não é assédio. Nem tudo é assédio, e a gente vai debater isso. Nós vamos também apresentar o resultado da nossa pesquisa, porque nós fizemos uma nova pesquisa sobre saúde e assédio no MRE. Então, a professora Magnólia vai apresentar os resultados da pesquisa. Foi feita pela UNB, o núcleo de psicologia da UNB. Então, vai ser muito, muito, muito bom, muito legal. Eu acho que todo mundo tem que se inscrever, todo mundo tem que ir. Vai ser um sucesso. Também excelente iniciativa, parabéns. Vamos aproveitar para convidar oficialmente o Sinite. A gente vai mandar, depois a gente oficia, faz tudo bonitinho, mas já fica o convite. Já fica o convite. Bom, a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. A conversa estava ótima. Estava ótimo. Estava muito boa, acho que foi muito produtivo. Excelente. Agradeço demais, Renato, pela sua presença. Foi um papo muito rico. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes. A gente vai convidar mais o Sinite. Por favor. Tem muito assunto interessante para a gente conversar aí. Não, só nesse do assédio dá uma série. Com certeza. Dá uma série. Com certeza. Assédio organizacional, discutir questões organizacionais, ergonômicas, né? A questão da administração te contratar para uma coisa, mas no meio do curso te manda fazer outra, não te dá treinamento, você fica perdido. Vamos terminar, Quantas vezes aconteceu isso, né? Isso é assédio organizacional, tem nome. Tem nome, a gente não sabia que isso tinha nome. A gente chamava de desvio de função. A gente não sabia que isso tinha nome, tem nome. Né? Que legal. E o trabalhador sofre, né? O servidor sofre com isso. Ele fala, meu Deus, mas eu não sei fazer isso, como é que meu chefe pediu para fazer isso? Excelente. Olha, excelente. Isso é um exemplo, né? Tem vários, né? Conversaremos mais sobre esse tema. Acho que foi uma excelente oportunidade da gente debater bastante o assunto de saúde e segurança do servidor. Contamos aí com obviamente, os clique, compartilhe, curta, compartilhe. São assuntos muito importantes para ficarem guardados só para você. Compartilhe, mande para o seu amigo que talvez tenha comentado com você sobre esse assunto ou nunca comentou e você acha que é importante que ele saiba. A gente está aqui nesse esforço aqui, nós três, tentando trazer mais luz sobre os assuntos importantes para os servidores e, obviamente, para os servidores do Itamaraty, né? Foi um prazer estar aqui de novo
Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Gabi. Obrigada. Agradecer uma vez mais aí, né, o sindicato do Itamaraty, o Sind Itamaraty, e desejar para vocês também um feliz dia 28 de abril, né, Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Lembrar, né, importantíssima essa iniciativa de vocês, de lembrar também da segurança e da saúde no trabalho dos servidores. Perfeito. É isso. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Até mais.